Meus caros, sejam bem-vindos à terceira aula do nosso curso de Introdução a Noções Básicas em Direito Espacial. Nas aulas anteriores, buscamos traçar o contexto em que a exploração espacial começou a ocorrer, o contexto em que as discussões do Comitê para o Uso Pacífico do Espaço Exterior estavam ocorrendo e que posteriormente vieram a gerar, a serem concebidas as principais normas, os principais tratados também de direito espacial internacional. Vimos também quais são os sujeitos de direito espacial internacional, a diferença entre o regime jurídico de direito aeronáutico e de direito espacial e, por fim, estudamos as fontes de direito espacial internacional. Pois bem, esse primeiro momento era indispensavelmente necessário para se entender agora, então, e enfim, quais são as principais normas consubstanciadas principalmente no Tratado do Espaço Exterior. É válido destacar que essas normas que estaremos estudando nesta aula de hoje, em sua maioria, encontram previsão em vários artigos do Tratado do Espaço Exterior, que eu já disse e considero como um umbrella treaty, um tratado guarda-chuva, mas vale destacar que os tratados que complementam o Tratado do Espaço, as outras 4 convenções que já sabemos quais são, elas também são de grande valia para esta aula. E para isso eu os convido também a consultar o material pré-aula, que vai vir bem mais detalhado sobre onde encontrar cada norma dessa que será abordada nesta aula. Então, vamos lá. Então, a primeira norma que nós vamos tratar aqui trata-se de um conjunto de liberdades aplicáveis aos sujeitos de direito espacial internacional, sobretudo aos Estados e, como já sabemos, as organizações internacionais também são sujeitos de direito espacial internacional, principalmente. E essas liberdades são compreendidas em 3 aspectos: a liberdade de uso e exploração do espaço exterior, a liberdade de acesso ao espaço exterior e também a liberdade de pesquisa científica no espaço exterior. Todas essas três sub-ramificações dessa norma das liberdades do espaço exterior estão expressamente previstas no Tratado do Espaço Exterior, sobretudo no seu artigo 1º. E é importante que seja pontuado aqui que o espaço exterior é de livre acesso por todos. Livre acesso por todos. Qualquer país pode e tem o direito de acessar o espaço exterior. Entendemos aqui que não cabe, viola diametralmente o direito internacional e os tratados de direito espacial internacional, a tentativa de algum, e aí a gente pode dizer unilateralmente ou por meio de vários países, é terminantemente proibido exercer algum tipo de controle de acesso ao espaço exterior. Isso eu destaco porque o professor José Monserrat destaca uma situação em que os Estados Unidos já tentaram implementar políticas no seu programa espacial estadunidense, no sentido de impedir que alguns outros estados tivessem acesso ao espaço exterior, sob o pretexto de proteger o patrimônio orbital dos Estados Unidos contra estes outros estados. E aí você já vai imaginando aí quais seriam esses outros estados que para os Estados Unidos são considerados párias na sociedade internacional. Vamos ter em mente aí países atualmente, na verdade, como Irã, Venezuela,
Coreia do Norte e dentre outros países que, segundo a concepção estadunidense, põem em risco a segurança dos Estados Unidos e colocaria supostamente em risco o patrimônio orbital dos Estados Unidos, os satélites norte-americanos. Claro que, se isso realmente acontecesse, causaria um prejuízo bem grande para os Estados Unidos, causaria quase que uma catástrofe para os Estados Unidos, mas o Tratado do Espaço é expresso em assegurar a liberdade de acesso ao espaço exterior a todos os estados. Todos os estados têm direito de acesso e não cabe aos Estados Unidos unilateralmente ou a um grupo de países limitar esse direito de acesso ao espaço exterior. Contudo, eu vislumbro que, como as atividades espaciais, isso é um mandamento do Tratado do Espaço Exterior, como as atividades espaciais se darão em conformidade com o direito internacional público e a Carta das Nações Unidas, entendo que esse princípio pode ser limitado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas quando, no exercício do seu mandato, verificar que o acesso, esse direito de acesso ao espaço exterior por parte de algum Estado poderia ameaçar a paz e segurança internacionais. O Conselho de Segurança, a meu ver, seria legítimo limitar este direito de acesso ao espaço exterior, tão somente ao Conselho de Segurança, no exercício do seu mandato de grande conservador da paz e da segurança internacionais. Não cabe unilateralmente aos Estados Unidos, por exemplo, uma das maiores potências espaciais, limitar o acesso ao espaço exterior por parte de outras nações. Pois bem, esse princípio da liberdade alcança também o uso e exploração do espaço exterior. Os Estados podem livremente explorar o espaço exterior, só que o Tratado do Espaço faz a ressalva de que esse uso e essa exploração se darão de maneira sem discriminação, sem bases discriminatórias entre os Estados, e será pautado na equidade e no direito internacional. Se você está lendo o Tratado do Espaço e vê essa provisão, talvez possa passar de maneira despercebida e você não dá a devida atenção que este postulado, que esta norma de direito espacial internacional possui. É que há no espaço exterior, como também na Terra, alguns recursos que são escassos e limitados. E o principal deles, um dos principais e mais interessantes no atual estágio da exploração espacial, é a órbita terrestre geoestacionária. É que esta órbita é de essencial importância para o funcionamento de serviços como transmissão de TV, além de fazer a sua órbita ao redor da Terra na mesma velocidade de rotação da Terra. Isso significa que quando você olha, por exemplo, no céu noturno para esse satélite, você sempre vai ver ele no mesmo ponto, já que ele está rondando a Terra na mesma velocidade que o nosso planeta. Isso nos permite visualizar este satélite como se ele estivesse parado, diferentemente, por exemplo, de um satélite ou mesmo da estação espacial na órbita terrestre baixa, que você visualizando a olho nu no céu, você consegue visualizar, você consegue ver o objeto transitando rapidamente até a milhares de quilômetros, transitando e cortando o céu. E essa órbita ela é muito importante porque, para que as funcionalidades do satélite alocados nela funcionem de maneira adequada, é necessário que cada satélite mantenha uma distância específica, uma distância determinada e razoável uns dos outros, para que não haja interferência nas funcionalidades desse satélite. E é por isso
que essa órbita é um recurso essencial, mas limitado. Imagina que, há a liberdade de acesso ao espaço exterior, há a liberdade de uso e exploração, mas se essa liberdade de uso e exploração não fosse pautada em critério de equidade, por exemplo, os primeiros estados que chegassem a essas órbitas poderiam simplesmente desejar explorá-las de maneira indiscriminada, já que ela é um recurso limitado, até usar essa órbita exclusivamente em prejuízo de outros estados que não tenham capacidade de exploração do espaço exterior tão aperfeiçoadas quanto aquelas nações exploradoras. E é justamente por isso que esse uso e exploração vale e precisa ser pautado no direito internacional, em base de equidade e sem discriminações de qualquer natureza, de natureza científica, tecnológica, econômica e por aí vai. E há também a terceira liberdade aplicável ao espaço exterior, que é a liberdade de pesquisa científica. Os estados podem e devem até cooperar entre si para facilitar a pesquisa científica. Uma outra norma que merece ser apontada nesta aula é o princípio da não apropriação do espaço exterior, consubstanciado no artigo 2º do Tratado do Espaço Exterior. É que lembram quando a União Soviética lançou o Sputnik em 1957? Pois bem, isso causou uma preocupação imediata nos Estados Unidos, que estavam ali tentando se recuperar e colocar no mesmo patamar que a União Soviética em termos de exploração, capacidade de exploração do espaço exterior. Os Estados Unidos foram um dos primeiros países a manifestar a sua opinião de que não queriam que o espaço exterior estivesse sujeito à apropriação. Isso foi crucial para, na hora de se estabelecer, assentarem-se os princípios lá daquela resolução 1962, lembra? E também do Tratado do Espaço, porque essa proposta, enfim, foi adotada e assegurou que o espaço exterior não está sujeito à apropriação e também, seja por qualquer meio, né? Seja por declaração de soberania, seja por uso ou ocupação ou qualquer outro meio. O espaço exterior, de fato, a sua natureza jurídica, dispõe os principais doutrinadores de direito espacial, é que o espaço exterior é considerado res communis omnium, coisa comum a todos, não pode ser apropriado, pertence a todos e tem natureza jurídica de res communis omnium. E agora pensa, esse princípio está diretamente ligado ao princípio das liberdades do espaço exterior. Por quê? Se o espaço exterior estivesse dentro da esfera de soberania do Estado, se algum Estado fosse dono de um corpo celeste, da Lua, por exemplo, ou de alguma área do espaço exterior, poderia ser legítimo a este Estado proprietário dessa determinada área do espaço exterior de restringir, por exemplo, o direito de acesso a essa área e o direito de uso e exploração do espaço exterior. Mas como as coisas não são assim, como o espaço exterior é coisa comum a todos, não está sujeito à apropriação, é assegurada a liberdade de pesquisa científica, de uso e exploração e também de acesso ao espaço exterior. São princípios que se complementam e o princípio da não apropriação é condicionante ao princípio das liberdades aplicáveis no espaço exterior. Agora vale destacar que o espaço exterior, para efeitos do Tratado do Espaço Exterior de 1967, é considerado res communis omnium. Só que a Lua, segundo o Acordo da Lua de 1979, adotado pela Assembleia Geral 10 anos depois
da primeira alunagem do homem na Lua, naquele contexto lá da corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética, justamente quando os americanos conseguiram colocar o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin na Lua em 1969. Portanto, 10 anos depois deste evento, foi adotado o Acordo da Lua, que fracassou no sentido de que nenhuma das potências, realmente as potências espaciais, os países que realmente detêm capacidade tecnológica, científica de explorar a Lua, nenhum desses países, nem Estados Unidos, nem a União Soviética, sucedida pela Rússia, nem a China, nem por exemplo, o Reino Unido, ratificou. Nenhum desses países é parte do Acordo da Lua. Portanto, as disposições do Acordo da Lua não vinculam estes países, os países que principalmente têm capacidade de explorar a Lua. Mas para efeitos desta aula, eu vou destacar que para os países que fazem parte do Acordo da Lua, não é o caso do Brasil, por exemplo, e já esse acordo já entrou em vigor internacional a partir do depósito do 5º instrumento de ratificação. Para esses países, a Lua e os seus recursos naturais são considerados patrimônio comum da humanidade. Isso significa dizer que a Lua e seus recursos também não são sujeitos à apropriação. Mas qual é a diferença jurídica, basicamente? Qual é a diferença entre essa natureza jurídica que foi estabelecida no Acordo da Lua, de que a Lua e seus recursos naturais são patrimônio comum da humanidade, e aquela outra lá do res communis omnium, de coisa comum a todos, prevista no Tratado do Espaço Exterior de 1967. A priori, na primeira vista, pode parecer que, pelo termo patrimônio comum da humanidade, pode parecer que a Lua e seus recursos são sujeitos à apropriação. Só que, na verdade, não são. Continuam, assim como a natureza jurídica de res communis omnium, a Lua e seus recursos naturais também não estão sujeitos à apropriação. Eles não são patrimônio, como pode sugerir o nome da natureza jurídica. Eles não são patrimônio de nenhum Estado. O que acontece é que a explotação, e esse termo, explotação, não está previsto nem na tradução que deram aqui no Brasil para o Acordo da Lua. E aí é bom a gente situar que explotação é diferente de exploração, que exploração a gente já conhece, a gente já pratica, que é entendida de uma maneira bem ampla, enquanto que a explotação prevista somente essa terminologia prevista somente no Acordo da Lua, pode ser compreendida como a extração dos recursos, por exemplo, da Lua, mal comparando a mineração da Lua e de outros corpos celestes. E a explotação da Lua, essa extração dos recursos lunares, ela se daria por meio de uma entidade internacional, de uma autoridade internacional. Não ficaria a cargo de um Estado, por exemplo, dos Estados Unidos, que poderia ter capacidade de explorar esses recursos lunares, não ficaria a cargo dos Estados Unidos, não ficaria a cargo da Rússia, da China, mas sim de uma autoridade internacional que ficaria incumbida de fazer essa explotação desses recursos lunares e dividir de maneira mais equânime possível, de maneira a privilegiar não só aqueles diretamente envolvidos na exploração, mas todos os estados. É por isso que o termo é patrimônio comum da humanidade, e ela não se volta propriamente aos interesses dos estados, mas sim das pessoas, da humanidade como um todo. O fato é que o Tratado da Lua, o Acordo da Lua, como queiram, ele não estabelece de fato este regime jurídico e esta autoridade que ficaria incumbida de fazer essa explotação.
ela diz que, o Acordo da Lua diz que quando esta explotação, quando essa mineração dos recursos lunares estiver prestes a se tornar possível, a se tornar viável, os estados se reuniriam para formular esta autoridade internacional. E se despertou interesse sobre como funcionaria esta autoridade, ela seria muito pautada, bem parecida até com um outro regime jurídico que a gente tem aqui na Terra em relação aos fundos marinhos, que, segundo também a Convenção de Montego Bay de 1982, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, ela define que o fundo do mar é considerado também um patrimônio comum da humanidade e que a exploração dos recursos do fundo do mar se dará por uma autoridade que fará essa exploração no que eles chamam de área. E essa autoridade existe, trata-se de mais ou menos como um consórcio entre vários estados. Essa autoridade é incumbida de fazer tanto a exploração desses recursos do fundo do mar, fazer a repartição dos benefícios auferidos. Então seria mais ou menos essa a ideia por trás que o Acordo da Lua buscou implementar, mas que na prática fracassou, já que as principais nações exploradoras não são partes no Acordo da Lua. Então veja-se, o Tratado do Espaço define o espaço exterior e os recursos, os corpos celestes como um todo, como res communis omnium, coisa comum a todos. Esse tratado é amplamente aceito pela sociedade internacional, mas o Acordo da Lua vem e define a Lua e seus recursos naturais como um patrimônio comum da humanidade, natureza jurídica diversa, e que somente os estados que são parte do Acordo da Lua se vincularam a essa disposição e enxergam a Lua como patrimônio comum da humanidade. Para todos os outros, a natureza jurídica do espaço, da Lua, é de res communis omnium. E, curiosamente, só a nível de um comentário bem breve, quando os estados estavam discutindo, tanto a Rússia, a União Soviética à época, e os Estados Unidos, claramente se manifestaram óbice, repulsa a essa ideia de estabelecer a Lua e os recursos lunares como patrimônio comum da humanidade. Inclusive, o delegado da União Soviética disse que este era um princípio mais filosófico do que prático, inalcançável naquela época, por volta dos anos 1970. E agora falando da cláusula do bem comum, termo cunhado pelo José Montserrat Filho. A cláusula do bem comum assegura que as atividades espaciais deverão sempre ter em mira o bem comum de todos. Isso pode parecer meio filosófico, uma inspiração tanto quanto idealista e pouco realizável na prática, já que um Estado, quando vai explorar o espaço exterior, obviamente ele quer ter benefícios em prol de si e não em prol de um outro Estado, não diretamente em prol de um outro país que não esteve ali vinculado, não esteve ali, não colaborou, vamos dizer assim, para que aquela atividade espacial estivesse sendo conduzida. Mas se pararmos para pensar, vamos visualizar que principalmente as pesquisas científicas realizadas no espaço exterior, elas trazem, pelo menos a longo prazo, um benefício para toda a humanidade, um avanço para a ciência, um avanço da ciência, especialmente desenvolvida em missões que têm o objetivo de fazer pesquisas científicas. Esses resultados, mais cedo ou mais tarde, vão se materializar em prol da humanidade como um todo. Veja-se o exemplo dos astronautas que vivem na estação espacial sob a radiação solar, e eu cito o exemplo dos astronautas irmãos estadunidenses
o Scott Kelly e o Mark Kelly, que ficaram um ano aproximadamente, ou mais, não lembro exatamente, um ano no espaço. E, cara, a NASA começou a fazer estudos sobre como o corpo, sobre como o organismo daqueles dois irmãos, daqueles dois astronautas, reagiram a tanto tempo no espaço exterior, a exposição contínua à radiação solar, e também para entender melhor como funciona e em busca de soluções para o câncer. São benefícios, avanços científicos que mais cedo ou mais tarde vão se materializar em prol de todos os estados, de toda a humanidade. Então, se visualizarmos a cláusula do bem comum neste aspecto, vamos ver que sim, a maioria das atividades espaciais, principalmente aquelas com cunho de pesquisa científica, tendem a se materializar com um benefício, um bem a repercutir para os estados como um todo. Outro aspecto, outra norma a ser ressaltada é que as atividades espaciais se darão conformidade com o direito internacional público e a Carta das Nações Unidas. Isso é importante porque, de certa maneira, quer dizer que as atividades espaciais, elas deverão respeitar sempre a Carta das Nações Unidas e os postulados principais, os principais princípios de direito internacional público. Não agressão, não ameaça aos outros estados, a manutenção da paz, a constante busca pela paz e segurança internacionais. Então, todas as atividades espaciais têm que se pautar em respeito ao direito internacional público e à Carta das Nações Unidas. E aí eu me proponho fazer uma interpretação um pouco mais extensiva deste princípio para assegurar que, quando o Tratado de Espaço diz que as atividades espaciais vão se dar em conformidade com o direito internacional, isso poderia significar também que essas atividades espaciais vão ter que dar uma preocupação ao ambiente do espaço exterior, graças às normas de direito ambiental internacional, direito internacional do meio ambiente, como queiram. Todas as atividades espaciais, elas também têm que ter uma preocupação em preservar o ambiente cósmico e empreender essas atividades de maneira menos gravosa ao ambiente da Terra e do espaço exterior. Outra norma a ser destacada é a não proibição da militarização do espaço exterior. Um dos principais pontos, já que as normas de direito espacial começaram a ser debatidas no Comitê para o Uso Pacífico do Espaço Exterior, mas no contexto da Guerra Fria, em que um conflito armado entre as duas hegemonias mundiais, entre as duas superpotências, parecia bem provável e há um passo de acontecer. E, infelizmente, parece-nos que o Tratado do Espaço Exterior não proibiu a militarização do espaço exterior. Para isso, eu peço a vênia para ler o texto do artigo 4º. Os Estados-partes do Tratado se comprometem a não colocar em órbita qualquer objeto portador de armas nucleares ou de qualquer outro tipo de arma de destruição em massa, a não instalar tais armas sobre os corpos celestes e a não colocar tais armas, de nenhuma maneira, no espaço cósmico. E a crítica que o professor José Monserrat faz é que o Tratado do Espaço Exterior não proibiu todo tipo de arma, mas sim proibiu apenas as armas nucleares e as armas de destruição em massa. Outros tipos de armas que não estejam compreendidas no conceito destas duas não estariam proibidas pelo Tratado do Espaço Exterior. Vale destacar que o professor Alexandre Dietrich, ele assevera que a interpretação a ser lançada sobre esse artigo é a interpretação extensível, no sentido de que o Tratado do Espaço não proibiu apenas as armas de destruição em massa e armas nucleares, que tem de ser lançado sobre esse artigo uma visão
mais ampla, uma interpretação mais ampla, a fim de proibir qualquer outro tipo de arma. Quando se trata de interpretação de tratado, sempre temos um problema. Um problema bem claro, que é o seguinte: quando um tratado assegura um direito em prol do Estado, os Estados, por meio dos seus delegados, quase sempre vão querer interpretar tal disposição de maneira mais extensível possível, a fim de que esse direito seja garantido de uma maneira mais ampla possível. Por outro lado, quando se trata de uma restrição ao Estado, quando se trata de um dever mesmo ao Estado, os delegados costumam lançar sobre essas disposições uma interpretação restritiva, que é o caso do artigo 4º do Tratado de Espaço Exterior. Então, me parece que os Estados preferem interpretar que o Tratado do Espaço Exterior, no seu artigo 4º, proibiu tão somente a instalação de armas de destruição em massa e armas nucleares, que outras armas que não sejam estas, não estejam compreendidas nestas duas categorias, teriam sido permitidas por não estarem previstas na proibição do artigo 4º do Tratado do Espaço. Para solucionar essa controvérsia, a Assembleia Geral das Nações Unidas foi convocada e adotou a resolução 6158, no ano de 2006, asseverando o seguinte: que há, de fato, um regime estabelecido pelo Tratado do Espaço que é útil à prevenção de uma corrida armamentista no espaço exterior. Todavia, essa resolução da Assembleia Geral é taxativa ao dizer que esse regime jurídico atualmente existente de proibição lá do artigo 4º do Tratado do Espaço Exterior, ele por si só não garante a prevenção de uma corrida armamentista no espaço exterior e recomenda que os Estados adotem outras medidas para fortalecer e dar mais eficácia e eficiência a esse regime e para que, de fato, os Estados cheguem a um regime jurídico que previna uma corrida armamentista no espaço exterior. Outro aspecto importante a ser destacado, e um dos mais importantes, diga-se de passagem, é a responsabilidade internacional por danos causados por objetos espaciais. Na próxima aula vamos estudar com um pouco mais de detalhes as provisões da Convenção de Responsabilidade de 1972. Vamos ver que essa convenção é uma referência em nível internacional, porque ela, para alguns casos, ela adota a responsabilidade internacional dos Estados como sendo objetiva, sendo que, para o direito internacional, de uma maneira ampla, a regra é que a responsabilidade internacional dos Estados seja eminentemente subjetiva. E a gente tem basicamente as duas hipóteses. Se o dano é causado por um objeto espacial em terra, incluindo causado um dano por objeto espacial na terra, no mar ou mesmo no subsolo, e em aeronaves em voo, esse dano vai ser considerado como de responsabilidade civil internacional objetiva, sendo que vai bastar a demonstração do nexo de causalidade entre o fato e o dano. Não é necessário, nesses casos em que o dano causado pelo objeto espacial é causado em terra ou a uma aeronave em voo, é totalmente dispensável a necessidade de provar a culpa do Estado lançador. Por outro lado, nos casos de danos espaciais ocasionados no espaço exterior a objetos espaciais de outros estados, a pessoas de outros estados, essa responsabilidade é subjetiva, depende da prova de culpa, depende da prova de que o Estado lançador
cujo objeto espacial causou dano a outro estado, se aquele estado agiu com dolo ou culpa. O Tratado do Espaço, complementado pelo Acordo de Resgate de 1968, e define os astronautas como enviados da humanidade no espaço exterior. É que os astronautas foram situados num plano superior ao partidarismo dos estados, à dicotomia do bloco comunista, bloco capitalista. Não vamos nos esquecer, e é por isso que tivemos uma aula específica para tratar do contexto em que a exploração espacial começou, a era espacial teve a sua alvorada. Não vamos nos esquecer que naquela época os Estados Unidos e a União Soviética monitoravam, espionavam uns aos outros e estavam ali, como diria o professor José Monserrat, rangindo os dentes um para o outro. E houve uma preocupação imediata, já desde a primeira sessão do COPUOS, de formar um tratado que garantisse que os astronautas fossem resgatados, se caso, imagine que uma missão da União Soviética naquela época desse errado e o astronauta não caísse, não pousasse, na verdade, em solo de um dos estados ali que compunham a União Soviética ou na Rússia. Imagina que o cosmonauta soviético fizesse um pouso forçado nos Estados Unidos. E esse seria um grande problema. Para isso que existiu, para isso que foi criada a Convenção de Resgate sobre Salvamento de Astronautas, que situou os astronautas como enviados da humanidade, estão acima da dicotomia dos estados, acima dos conflitos eventualmente existentes entre os estados. E os estados se obrigam a prestar socorro a estes astronautas, não importa se seja da sua nacionalidade, não importa de que nacionalidade, de que estado seja aquele astronauta ou cosmonauta. Os estados devem prestar socorro e imediatamente fazer o retorno deste astronauta ao estado lançador. Esta foi a grande preocupação em torno dessa concepção, desse conceito, dessa ideia de que os astronautas são enviados da humanidade no espaço exterior. Por fim, vemos que no artigo 9º, o Tratado do Espaço trouxe uma provisão bem interessante, pois incumbiu os estados de, nas suas atividades espaciais, terem cuidado para não fazer a contaminação do ambiente do espaço exterior. E, em contrapartida, contrário ao senso, os estados também têm que ter cuidado quando estiverem conduzindo atividades espaciais no espaço exterior e estes objetos espaciais, essas sondas e qualquer outro tipo de objeto espacial fizer o retorno para a Terra, para que não haja a contaminação também da nossa biosfera terrestre. Parece um pouco imaginário demais, parece um pouco científico demais, ficção científica demais, mas lembra lá que os astronautas da Apollo, das missões Apollo, que pousaram na Lua, fizeram caminhadas na Lua e depois voltaram à Terra, estes astronautas ficaram por um tempo reclusos em uma espécie de cápsula para evitar, para fazer a descontaminação daqueles astronautas na eventual existência de algum corpo, algum organismo ali, alguma substância que estivesse presente nos trajes espaciais daqueles astronautas, para que isso não prejudicasse a vida na Terra, para que não provocasse uma contaminação do ambiente da Terra. Por outro lado, veja-se que o exemplo claro é que quando o rover, quando se descobriu que havia água fluindo estacionalmente, recentemente até, água fluindo estacionalmente sobre o solo de Marte,
muitos perguntaram por que o rover que estava em Marte, o veículo que estava em Marte, não foi lá perto desses locais onde havia sido descoberta a água para confirmar a informação, para verificar essa água fluindo sazonalmente. É que os estados fizeram certo, de maneira acertada, de evitar a contaminação do ambiente do espaço exterior. Aquele rover poderia eventualmente ter alguma substância ali na sua superfície, alguma substância que seja natural do nosso ambiente terrestre, mas que é uma substância alienígena ao ambiente marciano. Então, para evitar a contaminação da água que existe em Marte, o rover simplesmente não foi até o local onde foram descobertos os indícios para evitar a contaminação da água, do ambiente, de uma maneira mais ampla, de Marte. E basicamente é isso. Essas são as principais normas, esses são os principais princípios de direito espacial internacional. E na próxima aula nós vamos aprofundar sobre os 4 tratados complementares do Tratado do Espaço e ver um pouco mais da questão procedimental, por exemplo, envolvendo a Convenção de Registro, a Convenção de Responsabilidade, alguns aspectos sobre o Acordo da Lua e também vamos lançar algumas noções sobre o Acordo de Salvamento de 1968. No mais, me despeço por aqui.